Olá, bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão, na verdade, 3 lições de um texto que é bem conhecido na Bíblia, mas eu peço que você mantenha essa expectativa no Senhor para que Ele possa, através de algo que você já conhece, falar algo novo ao seu coração, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela se renova, né, cada vez que a gente lê. E a história está lá em 2 Reis, no capítulo 4, a história de uma viúva que havia perdido seu marido, tinha uma dívida, e então os credores vieram para levar seus filhos como escravo, como pagamento dessa dívida. E então essa mulher procura o profeta Eliseu para que ele pudesse ajudá-la de alguma forma. Ele fala para ela exatamente o que fazer e ela faz. E é dentro desse contexto que tá as 3 lições que eu quero lhe entregar hoje, tá bom? E eu vou ler para você alguns versículos dessa história que está à base do que eu quero lhe falar. 2 Reis 4, a partir do verso 2. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: Tome emprestadas muitas vasilhas de seus vizinhos e amigos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. E a primeira lição que eu quero de cara já lhe entregar é: não menospreze aquilo que você tem, mas que você enxerga como pouco ou pequeno. Porque se você prestou atenção na leitura, quando o profeta pergunta o que você tem, a mulher responde: eu não tenho nada, exceto uma vasilha com um pouco de azeite. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente até tem algo, mas não enxerga aquele algo como algo que pode ser usado por Deus, como algo que pode ser de alguma forma benéfico para alguém, abençoador para alguém, ou que Deus possa transformar aquele pouco em muito. Então a primeira coisa é: não menospreze o que você tem, porque o que você tem é a base suficiente para Deus agir, porque ele não enxerga da mesma forma que você enxerga. Um pouco de azeite para Deus significa a fonte de muito azeite depois na história da viúva. Então a primeira coisa é: não menospreze o que você tem, ainda que você enxergue como pequeno ou pouco, porque Deus pode usar e ele vai usar esse seu pouco, porque ele é suficiente, tá? A segunda coisa dentro dessa história, a segunda lição, é que Eliseu deu para a mulher uma direção específica e ela seguiu a instrução do profeta. E aí você vê que a direção não foi algo do tipo: entra na tua casa, ora sobre o azeite e Deus vai multiplicar. Ele fala: pega as vasilhas emprestadas dos vizinhos e amigos, entra na tua casa, fecha a porta, junta teus filhos e pega esse azeite que você tem, derrama, vai enchendo as vasilhas que você pegou emprestado. Ele não fala para ela orar sobre essas coisas, ele fala para ela agir. E a segunda lição é justamente sobre isso: não espiritualize aquilo que tem que ser resolvido com atitude, com ação, com posicionamento. Porque às vezes Deus já te deu uma direção e você está camuflando, mascarando a sua falta de posicionamento, de ação, de atitude, com espiritualidade. Deus não falou para você orar mais sobre isso. Então pare de orar sobre aquilo que Deus já falou para você fazer. A gente às vezes tem esse costume de: eu não sei o que fazer, Senhor, me fala, e começa a orar, a jejuar, a buscar direção para aquilo que já foi direcionado. Então, para aquilo que Deus já te direcionou, você tem que parar de espiritualizar e começar a agir em cima do que já foi direcionado. Você não precisa de direção, você precisa de atitude, de ação. Então, há 3 verbos aqui dentro dessa segunda lição que a gente tem que trazer para a nossa vida. De fato, ele fala: entre na casa, feche a porta e derrame nas vasilhas o azeite. Entre, feche e derrame. É isso que a gente tem que fazer. É verbo de ação: entrar, fechar, derramar. Não é verbo de oração, é verbo de ação. Porque às vezes a gente fica buscando de Deus direção para aquilo que ele já falou. Se você for cavucar na sua vida aí, tem um tanto de coisa que Deus já falou para você fazer e você está buscando direção daquilo que ele já direcionou. Porque você não tem a atitude de agir em cima daquilo que ele já falou. Então a segunda coisa é: não espiritualize aquilo que você precisa agir. Se Deus já direcionou, haja. E a terceira lição, que não está dentro dessa história, mas que pode ser juntada a ela, pode ser unida, relacionada, é: peça a Deus a coisa certa para exercer a direção, para executar a direção que ele já lhe deu. Porque enquanto você está perdendo tempo pedindo direção para o que já está direcionado, você poderia estar pedindo ferramentas para Deus para executar aquilo que ele já direcionou. Você pegou? Não, vou repetir de outra forma. Ao invés de você orar pedindo para Deus direcionar aquilo que ele já mandou você fazer, peça para ele coragem para executar aquilo que já foi direcionado, ou ferramentas para executar a direção que ele já te deu. Porque no fundo o que falta não é a direção, é a coragem para executar. É dar o primeiro passo em direção àquilo que Deus já falou. Eu falo isso com muita propriedade, até porque
Esses vídeos que eu tô gravando tem muito disso. Eu já busquei muita direção de Deus para fazer o que ele já tinha falado para fazer. Então, no fundo, a gente não quer assumir a responsabilidade de corresponder com aquela promessa, com aquela coisa, com aquela direção que já foi recebida. Esse é o ponto. A gente não quer assumir a responsabilidade, a nossa parte na execução, a nossa parte no cumprimento das coisas. O principal objetivo desse vídeo é que você haja a partir de agora, a partir dessa reflexão, que você parta para a ação de fato. Porque muito do que o Senhor direcionou para você, muito do que ele pediu para você fazer e você ainda não fez, por falta de coragem, por falta de força, ou seja lá, por qual razão, ou seja, a desculpa que você está inventando aí, já era para estar frutificando na vida de outras pessoas, já era para estar sendo colhido os frutos disso. Então, se há algo que você possa retirar desse vídeo de lição principal, é: pare de orar sobre aquilo que Deus já direcionou e haja. Se lhe falta coragem, peça coragem, mas não peça direção para aquilo que Deus já falou para você fazer. Não te falta direção, te falta ação. Então haja. Só para fechar essa reflexão, vou deixar só mais um versículo para você se basear nele, tá? Êxodo 14, versículo 15, está escrito: Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Então é isso. Pare de orar pedindo direção se Deus já te direcionou. Naquilo que Deus direcionou, peça estratégia, graça, força e coragem para executar, para agir. Pare de orar, pare de espiritualizar aquilo que deve ser resolvido com a ação. Então pare de clamar a Deus e marche. Eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma, que ela tenha trazido luz sobre alguma área da tua vida, que ela tenha te confrontado em áreas que você precisa agir. E se isso aconteceu, eu peço que você haja agora curtindo, compartilhando com pelo menos uma pessoa, se inscrevendo neste canal. E é isso, haja, haja, pare de orar e haja. A gente se vê no próximo vídeo.